pelo plano de atendimento a emergências, né? Então, o vigilante da empresa, normalmente ele tem acesso a um telefone, quando não rádio, é um telefone fixo, ou também pelo celular, ele pode fazer as ligações. As telefonistas, né? As pessoas que têm acesso aos telefones dos setores da empresa, para comunicar, para dar o alerta e disparar o alarme de incêndio, que é muito importante também saber, pessoal, que em caso dessas 3 ocorrências, o alarme pode ser acionado, tanto para sinistro, para emergência médica e acidente do trabalho e para assalto, porque é uma maneira da gente avisar que está acontecendo, que tem algo grave em curso. Então, nos planejamentos, a gente define conforme os equipamentos da empresa. Luciana, assim, ó, a gente sempre vê comentários a respeito do fato assim, ó, você vai fazer de uma empresa as substituições, né, que são esperadas dentro do prazo programado, do prazo de validade, dos extintores. Seria interessante que fosse feito sempre, né, eu não gosto da palavra muito treinamento, né, vem na palavra latina, treinar. Né? Eu prefiro mais de habilitar as pessoas, que seria capacitá-lo, que é dar sentido às coisas. Né? Tentativa e erro fica no campo do treinamento, e treinamento também tem como sinônimo adestramento. Então eu sou meio chato com essas questões. Não seria sempre interessante que as pessoas passassem por um processo, porque às vezes tu tem um equipamento, o que tu faz? Não sabe onde ele se encontra, não sabe se ele funciona, não sabe se ele é o adequado ou não para o tipo de equipamentos e materiais que ele tem. Né? E seria sempre tu ter um número maior de pessoas conscientes, porque daqui a pouco alguém... Não adianta dizer assim, ó, nós temos pessoas aqui habilitadas, mas essas pessoas, por algum motivo, até pela sua atividade de rotina, não está. Né? E aí você transfere para o André a responsabilidade. Daqui a pouco, em situação como essa, como brigadista dos incêndios, como tu diz, não está hoje, aí quem que faz? A gente cruza o braço e vai embora? É que no PAI, que é o Plano de Atendimento à Emergência, a gente prevê tudo isso. A gente prevê que o funcionário esteja de férias, quem é o suplente. Tem toda uma hierarquia, tem todo um planejamento estratégico do plano B, que a gente chama, né? Porque o plano A está tudo ok. Certo. Aconteceu uma emergência, um sinistro, um princípio de incêndio, como a gente deve se portar. E hoje, como a gente tem esses 2 treinamentos diferentes, né? Um é geral, que é o DNR 23, então todas as pessoas que a gente capacita nesse treinamento saem com condições de ao menos poder acionar um extintor. Porque, pessoal, o extintor é um equipamento tão simples de usar, que até em colégios ele deveria ser explicado. Para crianças já com 7, 8 anos já deveriam saber. E mais uma coisa que eu coloco aqui, para a nossa comunidade pensar. As unidades unifamiliares, as edificações unifamiliares são dispensadas de ter a obrigatoriedade de colocar um extintor de incêndio na casa. Eu acho que essa isenção dessa obrigação é o problema que nós temos em Santa Maria no verão. E no inverno também, pelo fato das pessoas utilizarem aquecedores a querosene, a álcool, para aquecer, ou deixarem velas acesas e não ter um extintor para apagar. E não saberem como utilizar um extintor. Então, também os carros não são mais dotados, não é mais obrigatório ter o extintor no carro. E aí eu acho que a tendência é aumentar os sinistros domésticos, porque nós não temos nenhum equipamento dentro das residências para combater um princípio de incêndio. Fica essa conversa aqui extremamente interessante, porque o programa acaba trazendo informações de utilidade pública, mas é uma lembrança. Prevenção. Até uma questão assim, ó, isso aqui é para o aquecimento do grupo. Né? A gente está aquecendo. Aquecendo as turbinas. Vamos lá. É verdade. Isso é um assunto muito bom, principalmente na terra da Kiss, como a senhora bem verdade. Lembrou outro dia, né, que viaja pelo mundo, foi Sim. um lugar distante, e lá o pessoal pergunta, Santa Maria. Santa Maria. Kiss, né? Lá que aconteceu. Então, aqui a gente deve sempre essas regras de prevenção. Não regras propriamente ditas, né? Iniciativas de prevenção, né?
E a doméstica é uma delas, bem lembrado. Uma dos condicionamentos que esses cursos eles são muito bons, que eles nos preparam, nos capacitam psicologicamente para atitudes de pronto atendimento a essas ocorrências. Se a gente não souber o que fazer na hora que precisa, fica bem difícil a gente se organizar. Então, esse treinamento contínuo, simulação de abandono, capacitação isso vai entrando no nosso subconsciente lá, ele já está lá preparadinho. Na hora que der a ocorrência, a gente vai saber o que fazer. E principalmente os brigadistas. Como fazer um RCP, a pessoa fez parou de respirar, tenho que fazer alguma coisa, enquanto se aciona o 192, né, que é o SAMU, quem vai prestar os primeiros socorros? A gente sabe, né, André, que assim, em alguns países as farmácias já são dotadas de DEA, que são os desfibriladores, os cardioversores, tá? Então, esses aparelhos, eles são utilizados, as pessoas recebem capacitação e eles são muito simples. Porque eles são autodidatas ali. Eles vão dizendo para a pessoa, você tem que fazer isso, coloque os eletrodos em tal posição, aparece a imagem. E a pessoa, então, se afasta, ele diz afastar, e ele faz a ressuscitação através desse aparelho. E, enquanto isso, o apoio está chegando. Porque esse pronto atendimento, ele é definitivo, às vezes, entre uma lesão cerebral e uma morte. Né? Então, a gente sabe como é importante nos 5 primeiros minutos de atendimento. Muito bom. Olha, outro assunto que a gente pode, em outra oportunidade, falar, nessa questão de gestão de crises, é também no nível institucional e empresarial. A gestão discursiva das crises pelas empresas. Muitas vezes as pessoas não se dão conta que precisam ter uma resposta adequada naquele momento de crise, né? Isso a gente pode trazer porque é bastante forte. É muito grande esse assunto. Gosta da palavra, né? O sentido da palavra. Exato. Na gestão de crise, cada palavra tem um sentido, olha, que não volta atrás. São minutos para a interpretação, como é de salvar a vida, salvar também a reputação da empresa. E quando tu falas nisso, a gente vai lembrando de muitos episódios, e uma coisa que acontece, às vezes, quando você fala isso, não, mas para aí, isso não cabe a mim, nós somos pequenos e tal. Gente, a gestão de crise pode ser a menor possível. Né? Muitas vezes, até na questão do atendimento, começa a haver uma zona de conflito, se não tiver uma pessoa com habilidade, se tem 4 ou 5 a mais ali, se torna também, né, uma situação totalmente belicosa, às vezes. Perfeito. Vou fazer uma pergunta para vocês. Gestão de crise tem que ser, como tu disseste, em situações diversas, se aplica a todo e qualquer ambiente, não são coisas gigantescas, que não se parece que a gente está falando em filme catástrofe aqui. Às vezes tem que desmistificar. É a mesma coisa quando vamos fazer uma gestão empresarial. Não, mas no meu caso não, é apenas uma lojinha. Cara, tu és um empreendedor. Não importa o porte, o tamanho, você é alguém com grande potencial. Se você aprender esses fundamentos, ele se aplica em qualquer unidade. O Dr. José Dalmora tem uma frase muito boa. Ele diz assim: não existe microtrabalhador, existe microempresa, mas microtrabalhador não existe. E eu uso há muito tempo a expressão: não existe, né, pequeno produtor. Existe o proprietário da pequena propriedade. Senão parece que você está diminuindo-o, tornando-o pequeno, reduzido, limitado, circunscrito, né, incapaz, impotente. Não, pequeno pode ser a área, mas essas pessoas são dotadas de grande vigor. Assim como a chamada pequena empresa, como tu falou, tem pessoas assim, e o Rodrigo esses dias citaste muito bem, são grandes responsáveis pela geração de emprego, de renda, de tributação. Né? E aquela história, nós somos como os chamados macrófagos, que são estruturas celulares ligadas aos glóbulos brancos. Né? Costuma ser muito esfomeado. Olha o grande, o pequenininho passa e às vezes causa um estrago enorme. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Faça! Vocês sabem fazer uma manobra de Heimlich? Nos pegou então todos aqui, eu também não sei, né? A manobra de Heimlich, ela é uma dos pontos que a gente capacita
nos primeiros socorros para o atendimento de engasgamento. É aquela manobra que a gente lateraliza o corpo enquanto a pessoa ainda está em pé, que ela ainda tem ar suficiente para ficar em pé, tá? E a gente lateraliza o corpo, fecha a mão em punho e comprime o diafragma com força para cima, para que o corpo estranho seja expelido pela boca. Essa é uma manobra que salva vidas. Sim. Tá? Uma prática aparentemente comum, né? Mas que é muito comum aplicar, acontecer, né? Em restaurantes, em locais onde as pessoas, né, saem para se alimentar e se engasgam com algum pedaço, principalmente carne, né, que é um material mais sólido, não é tão pastoso, mas os pastosos também sufocam. Tá? Eu sou filha de otorrino e fui criada em casa ouvindo meu pai contar os milhares de casos de corpos estranhos que ele tirou de bebê, de criança, de pessoas adultas, idosos. E, inclusive, ele tinha um mostruário enorme, contendo moedas, bolitas, as joaninhas, agulhas, coisas pequenas, botões, né? Sim. Criancinhas pequenas, às vezes ela dá uma mordida no botão e arranca o botão da camisa do pai e da mãe. E não é percebido, né? E ela acaba engolindo e pode se sufocar, a criança pequena pode se sufocar. Então são coisas que a gente tem bastante assunto para discorrer depois. 19h26. Qual é a ideia do spoiler? Vamos lá, apresente para depois nós começarmos depois do intervalo. O que é? Me ajudem, rapazes. Estão trazendo a ideia hoje. É uma ideia que eu acompanhei anteriormente ali na elaboração. É muito boa, ouvintes, mas vamos contar para os ouvintes o que é a ideia que estão trazendo hoje aqui. Me ajudem, meninos. Olá, Rodrigo. Silva Jardim, vamos lá. Que tá falando eles foram meus professores, é com eles hoje. Olá, Rodrigo. Doutor Rodrigo, diga lá. Não, o tema foi sugerido, né, de que nós falássemos sobre a questão da leitura, que é um movimento essencial em todos os tempos, né, e eu acho que antes de falar desse tema é importante, eu acho, a gente comentar sobre o hábito da leitura. E isso é um movimento que a pessoa pode fazer em poucos minutos durante o dia, num espaço específico, numa hora específica, escolhendo o que realmente gosta de ler, né? A pessoa não vai querer adquirir um hábito de leitura lendo algo que não lhe agrada, né? Certo. Então eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa do tema, eu acho que é importante isso, você ter um momento adequado e que isso que se torne durante o tempo como um hábito, né? Como escovar o dente, como pentear o cabelo, como tomar banho, para alguns, né? Enfim, mas eu acho que o início da nossa conversa é mais ou menos nesse sentido, porque à medida em que você começa a ter a noção de que é interessante obter conhecimento, enxergar as coisas que rodeiam de uma outra forma, que não a convencional, poder escapar de algumas armadilhas, não é? Por exemplo, uma armadilha muito grande que aparece na vida cotidiana atualmente é a questão de fomentar o medo das mais diversas formas, né? Uhum. Então, à medida em que você começa a buscar o conhecimento para entender esse mundo que o cerca e para criar um sentido em cima desse caos, porque nós vivemos no caos. E esses movimentos eles surgem não de uma maneira, como é que eu poderia dizer assim, uma maneira aleatória. Ela vem em um sentido ordenado, né? E aí quando você busca o conhecimento, seja pela literatura, pelas próprias obras filosóficas, algum romance, alguma situação nesse sentido, você acaba despertando esse lado, não é? E é muito prazeroso quando você adquire o gosto pelo conhecimento, né? Pela verdadeira ciência, né? E entender qual é o movimento da própria ciência, né? De como ela é construída através de séculos, né? E como ela acaba por trazer um determinado sentido na maneira em que a gente observa
vários aspectos de uma realidade que a gente observa na sociedade, convivendo com as pessoas, andando de ônibus, com os colegas de trabalho, com os problemas pessoais, dos colegas de trabalho, com os seus problemas pessoais, né? Então, à medida em que a pessoa adquire esse hábito e ele passa a fazer parte do cotidiano e se começa a abrir um horizonte na vida dessas pessoas, ela passa a criar um novo sentido para a sua vida e contagiar outras para que isso ocorra nas suas vidas. Porque esse movimento ele chega a um determinado momento em que você reduz o grau de sofrimento por conta daquilo que eu falei anteriormente, de uma ideia reiterada de fomentar o medo nas pessoas. Porque o medo ele paralisa, ele choca. Então, eu acho que é falar um pouco nesse sentido de como a leitura ela é imprescindível. Né? Muito bom. Vamos falar sobre depois do intervalo. Ildefonso Gonçalves Queiroz, dê meu abraço em Luciana, essa mulher super inteligente e competente que muito vem contribuindo para o desenvolvimento da sua região, em Maceió, Alagoas. Nosso amigo de Alagoas. Boa noite, nossas raízes e audiência. Que alegria. Aqui também é Empreender com a Lisete, acompanhando esse time maravilhoso, feliz em vê-los, gratidão pela parceria, tá mandando a Lisete aí. E o Ildefonso reforçando aí, deixo meus parabéns para todos da mesa, especialmente a amiga Luciana. Muito obrigada. Estamos aí ao vivo, também na live do Facebook e no YouTube. Um abraço para o Elias Modesto, que faz toda essa a cobertura de suporte de mídia para a Lisete Fröhlich lá em São Paulo, em Campinas. Grande abraço, Elias. Lande, a gente faz o intervalo e já entramos aí direto no debate, tá bem? Com as obras. Quais são as obras que vocês trouxeram aí? Que nós vamos aqui, esse o estatismo. É meu. Não, esse aqui. Meu. Esse aqui. Nós vamos sortear o livro da Lisete também. E esse aqui, o estatismo, do Stephen McDowell, a idolatria do mundo moderno. Tá bem? Você pode participar conosco aqui pelo Facebook. Deixa o nome aqui que nós vamos. Aqui. E mais um também. Qual é a sua obra aí, Rodrigo? Esse aqui é de um autor brasileiro, né? De um colega antropólogo, que eu acho que é um clássico. Até eu comentei para ele. Teu xará aí, CF. Flávio é bom, cara. Esquece. Para mim é um clássico já do Brasil, né? Um livro de 2017 do antropólogo Flávio Gordon, né? A corrupção da inteligência, intelectuais e o poder no Brasil. Muito bom. Só o título já dá a profundidade do debate aí, né? A gente vem logo depois do intervalo, é VaptVupt. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imenbuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Coligação PLPP e Republicanos. No primeiro turno, paranaenses e paulistas votaram em massa em governadores e candidatos que apoiam Bolsonaro presidente. Ratinho Júnior do Paraná. Tem meu voto e tem meu apoio. Vou trabalhar muito com o presidente Bolsonaro. Tarcísio Freitas, de São Paulo. Com Bolsonaro reeleito, teremos paz na política e a certeza de um futuro melhor. Paraná e São Paulo votam pelo bem do Brasil. Bolsonaro 22. É 22, Bolsonaro. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com Taos, o seu novo SUVW. T-Cross, vencedora do maior comparativo da revista 4 Rodas. E conheça o Nivus, único SUV com o P do mercado. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Malandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Simone Tebet agora está com Lula. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Agora é Lula! Simone Tebet, Ciro e o PDT.
Agora é todo mundo junto pelo Brasil. Agora é Lula presidente. Pessoal, Rede Solidariedade, Agir Avante Prós. Chegou o Clube Muito Mais Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colegiofatima.com.br. Atenção, cuidado com o seu voto. Quem apoia bandido é cúmplice. Lula quer os seus cúmplices de volta. José Genuíno, José Dirceu, Antônio Palocci, todos presos. E quem mandava em todos eles? Lula, também preso. Lula quer impunidade para bandidos. Rouba celular pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. O seu voto pode trazer essa turma de volta. Você quer ser eleitor ou cúmplice? Cuidado com o seu voto. Coligação PL, PP e Republicanos. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, moda a cidade sempre para o lar. DSL pode comparar. Paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tenho desconto quando baixo o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias 3000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287 km 215. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando.
Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabundo! Ah, você é um idiota! Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. De volta com o Nossas Raízes no Empreender com Sucesso, com um quadro novo dentro do programa. O Programete dentro do programa com um quadro novo, trazendo aí o spoiler. Contar o final, só que nas obras literárias. Na verdade, uma resenha, a proposta de uma resenha analítica no rádio, o que é muito bom, né? A gente conhecer obras sem precisar ler também é muito bom. Também é muito convidativo. Vamos nessa. Um abraço para o Paulo Oliveira, só para registrar aqui, doutor, olha aqui. Heraclides no Clube Dores, trabalhando e escutando. Estava de tarde aí, está conosco ainda lá, tá bom? Paulo Oliveira, muito obrigado. Obrigado. Marcos Delgado também, participando conosco. E todos os ouvintes, por favor, diga. Eu tenho que começar... Nosso spoiler. Eu vou dar o spoiler do @ para ser feliz. @ para ser feliz. Da nossa querida Lisete, né? Está no braço da Lisete, está gravado lá no braço dela. Sim, ela me mostrou. E está gravado no meu coração esse livro, porque eu comecei a ler num dia e no outro já tinha terminado. E dá vontade de começar a ler de novo, eu já comecei a repassar algumas coisas. É uma história fascinante. A Lisete realmente ela é uma pessoa de uma vivência humana desde sempre. Ela veio dessa vivência, ela é carregada da vivência humana, do contato humano, das necessidades que a gente tem como seres humanos, com uma potência sensível, maravilhosa e com uma facilidade de escrever que o livro... que a gente começa o nosso quadro do spoiler, tinha que ser com @ para ser feliz. Muito bom. Muito maravilhoso esse livro, a gente recomenda, tá? Porque no momento que a pessoa precisar ler esse livro, ela pode estar precisando de um empurrão, de uma injeção de vitamina no sangue, tá aqui. E também, se a pessoa está bem, bom, é aquilo que a gente sempre sabe, que a gente se afina com essas pessoas positivas, né? Foi como nós nos conhecemos ali na pandemia, meus professores, eles fizeram uma espécie de @ para ser feliz nos nossos 2 anos de estudo, que um grupo de pessoas encontrou essa força que a Lisete consegue colocar aqui da vida dela, nos testemunhos deles, nas aulas deles também. Então, eu acho que é sensacional. Esse tipo de literatura a gente tem que ter sempre. É um livro que eu não vou passar adiante. É um livro que a gente tem que ter em casa para, de vez em quando, voltar a ler novamente. O mestre Rodrigo me deu uma sugestão de leitura, uma oportunidade lá, né, naquele jantar do seu aniversário, né, O Indivíduo e a Sociedade. E ele trata muito disso, né, das relações do indivíduo, aonde chega no conceito de sociedade. E num dos temas que ele aborda, nem me atrevo ainda a falar do livro porque está nas primeiras páginas que precisam ser refletidas, né? Ele trata do tema que comentei hoje de manhã no programa do Alcides, sobre a reciprocidade.
Nossa, isso é fantástico, a reciprocidade, né? Mas esse aí é no outro livro. Vamos ver os livros que vocês trouxeram para essa reflexão, e o da Lisete é isso. É essa questão de reciprocidade. Ela vai crescendo e vai enfrentando, né? Tem uma parte no livro ali que ela enfrenta. Como se diz aí, o complexo de quem não aceita uma mulher naquele lugar. Quem que você pensa que é para estar me pedindo isso? Não. Aqui no lugar do futebol é lugar de homem, não é do lugar de mulher. Ainda existe isso. Muito forte ali, né? Não tinha presidente do Palmeiras hoje, hein, né? Seguindo primeiro as mulheres, né? Sim. Porque se a Lisete tivesse aqui, ela ia dizer primeiros livros das mulheres. Isso então, aí, começamos com o livro da Lisete Froelich. Agora estou aqui com uma biografia da Ayn Rand, do Eamon Butler, mas é sobre uma mulher. Sobre uma pensadora da nossa atualidade. Foi essa que citou na semana passada, Sim, né? E esse livro era o livro que eu estava dentro do carro. Isso. Eu havia comprado esse livro para começar a ler, eu já estou praticamente na metade, e estou adorando conhecer um pouco da vida da Ayn Rand, contada pelo Eamon Butler. Então, assim, uma literatura fascinante, e vou deixar a apresentação da Ayn Rand para os meus amigos. Falem um pouquinho da Ayn Rand. Pode começar. Nem me olha. Eu não sei nada dela. Vocês estavam falando nela. Nós citamos uma frase dela que resume muito aquilo que nós temos tentado estabelecer aqui, que é o resgate. É você. Sim. Você, indivíduo que nos vê, que nos ouve, que está do outro lado, é a menor minoria do planeta. Veja, essa mulher conseguiu fazer uma síntese, e na semana passada nós falamos muito dessa questão, muitas vezes, de você ser engolido pela figura do coletivo, né? A figura do Estado grande, o Estado que acaba absorvendo com as suas entranhas, ele sai daquele momento público e entra no teu momento privado, invade a tua casa, determina o que deves consumir, onde deves trabalhar, o que deves fazer, quais são os lazeres permitidos. E talvez quando o Rodrigo falou na questão do caos, nós observamos isso. Sim. E aí tu lembras também da questão da própria história norte-americana, que os pais da Constituição americana, aqueles que pensaram o país, os pais fundadores, né? E eles justamente pensaram muito nessa questão do cuidado para que não se avançasse, se criasse uma estrutura que um dia se sobrepujasse aos indivíduos. Ele deveria estar ali justamente para garantir a defesa do seu território, garantir que houvesse nessa defesa a possibilidade de que você, ao encontrar um caminho, você prosperasse, que a sua participação sempre fosse acima da figura do Estado. Então, ele tem funções limitadas, era para ter isso, era para continuar, justamente porque sabe que é você que tem as melhores decisões. E quando ela diz que a menor minoria do planeta é o indivíduo, e que se você não protege esta minoria, você, na verdade, não protege minoria alguma. Então, essa definição dela, né, nos dá, talvez, o sentido desse processo todo que a gente vive hoje, aonde nós estamos vendo em muitas situações a desconfiguração, a despersonalização. O Rodrigo tratou aqui no primeiro bloco a questão desse caos, e esse caos está vindo justamente nesse sentido, essa desconfiguração. Nós ainda temos alguns cuidados, às vezes, na abordagem de alguns temas, e com o tempo ele vai se tornando um espaço mais adequado para essa finalidade. Então, você, indivíduo, é quem de fato faz as grandes descobertas da vida. Nós falamos agora de duas mulheres. Uma que é uma pessoa que nós convivemos, temos o prazer de conviver. Uma pessoa que, como tu citaste aqui, entrou e adentrou em diversos ambientes. Se você vê só, né, a sinopse ali, tu fica impressionado como é que cabe tanta coisa. Né? O indivíduo não tem tempo para fazer tudo isso. Porque tu vai desbravando. As descobertas não se dão no coletivo, se dão no individual. Os grandes promotores, nós vamos atrás, nós vamos após. Tem aquela frase, né? Nós somos aqueles que fomos carregados nos ombros dos gigantes. Porque tem que lembrar, e hoje está se apagando essa memória, essa história, que é muito perigoso.
E você sabe, à medida que a gente apaga essa história, nós destruímos a memória, quais são os faróis que irão iluminar o nosso caminho do presente? Porque nós vivemos o presente. Nós falamos em futuro, né? E tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande porque elas acabam fazendo projeções para o amanhã, mas não vive hoje, não se prepara. Como é que você faz uma ponte dessa, Rodrigo? CF, tu estava falando agora a respeito de todo esse movimento, não é? E eu estava me lembrando de como é importante os romances distópicos, né? E aí não tem como não lembrar do 1984, né? Do George Orwell, né? Onde o personagem Winston Smith, né, era um funcionário público de um estado totalitário, cuja função dele era desfazer as notícias que se encontravam nos jornais. Bárbaro aquilo, né? Eu gosto muito disso. Num mundo distópico onde existia a teletela, né? Ou seja, um computador... E a nova língua. Dentro do alojamento onde ele vivia, né? E ele passava o seu cotidiano desfazendo as notícias de jornais, apagando a história, né? Quase que como um movimento. Isso é fantástico. Stalin fazia isso, né? Ele tirava os inimigos internos, sumiam, e nas fotos sumiam, os documentos sumiam, então a pessoa deixava de existir. E a grande questão que envolvia a vida do Winston Smith era exatamente comprar um diário e anotar as percepções que ele tinha no cotidiano desse estado totalitário, sempre em estado de guerra, né? Fomentando o medo e uma série de questões. Guerra, né? Com o indivíduo. Né? Então, era tudo coisa só. Esse romance distópico que quando você é adolescente você lê e não começa a não entender muito bem aquela loucura ali, né? Aquela loucura coletiva, aquele estado totalitário, não é? E aí depois você volta a reler e depois assiste o filme belíssimo, né? com o ator Eric Burton, que é praticamente o último filme dele, e que o personagem principal, o ator faleceu há alguns anos atrás, não é? E ele se envolve com uma moça e no final ele não sabe se essa moça é uma agente infiltrada, querendo saber se existe algum mecanismo que vá promover a mudança daquele estado totalitário. Então já estavam falando com a nova língua que iam ser retiradas palavras do vocabulário como amor, como revolução, né? Porque a revolução já tinha sido feita, então não precisaria uma outra revolução, né? E aí quando você retoma a leitura de um livro clássico como esse, não é? E feito nos anos 40, não é? Do século passado, então esse livro tem 80 e poucos anos, e é tão atual. Esse é o nosso problema de hoje, sempre tem o século passado, nós somos do século passado. Somos do século passado. Então, no tempo que o mertiolate ardia, né? Hoje não arde mais. Então é essa retomada dessa literatura que nas entrelinhas nos explica o que pode acontecer no futuro, que era distópico, mas hoje a gente vê que não é distópico, né? É quase que um simulacro de uma realidade que vai sendo construída, e para as pessoas que estão um pouco desavisadas nesse tumulto todo, entram em pânico, adoecem, sentem medo cotidiano, né? Como é spoiler o quadro que vocês proporam, eu te perguntaria, o que se perde no Big Brother? O que o indivíduo perde no Big Brother? Que ele que é destruído, esfacelado, tal como é naquele ambiente mais íntimo que ele está com a moça, e que de trás do quadro entra o Estado dominador. A liberdade. Liberdade. E assim, ó, André, falando disso, a gente tem falado muito nessa palavra, e às vezes a gente fica até preocupado, porque a repetição de algumas expressões, vamos pegar uma expressão que hoje muitos dos que a usam, na verdade, são aqueles que são os seus desconstrutores. Democracia. E a questão da liberdade. E aqui, olha só, né, dentro da orelha do livro, mais uma frase dela que é muito famosa. Tem várias frases. E você pode também, consultando o YouTube, você pode pegar vários vídeos da entrevista da Ayn Rand. Né? É muito interessante.
Assim como uma figura que eu gosto muito é do Thomas Sowell, o Rodrigo também gosta muito, do Dr. Sowell, mas olha o que ela diz aqui ó, com relação à questão totalitária. Quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mas que pelo trabalho e que as leis não os protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada, parece que eu conheço um país assim, né? E a honestidade se converte em auto-sacrifício. Veja, né? Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em auto-sacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. Está condenada. Então, assim, ó, aqui nessa obra da Luciana, que eu não li ainda, mas olha aqui, ó, começa com liberdade e prosperidade, tá? É a partir daí que o Edmund Butler, ele faz, muito provavelmente, a partir das suas ideias, das suas visões sobre os mais diversos temas, tá? Aí você vai colocar a vida dela, seus escritos, resumo da visão de um mundo de Rand, né? Rand sobre a natureza da realidade, como entendemos o mundo, Rand sobre a moralidade, né? Política e economia. Vejam, aqui ele vai trazer e vai trabalhar o quê? O pensamento dela sobre esses temas extremamente complexos. Sim. Essas pessoas, então, se dedicaram a conhecer, entramos aqui no campo da antropologia, da sociologia, né? Com relação a isso, como caminha essa humanidade. Lembra até um filme, né? Assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Essa frase, é bom até mostrar o livro aqui para o pessoal, porque essa frase circulou muito, tem circulado muito nas redes sociais. Ela é muito influente. E aí ela fica, o pessoal diz assim, são frases produzidas... É dela. Está aqui, está dentro do livro, está dentro da obra. Tem autoria, tem análise, tem contexto. Né? E você vê, por exemplo, os vídeos mostram uma mulher forte, determinada, uma pessoa, como disse o Rodrigo, a partir desse entendimento, dessa compreensão, por meio das leituras. Claro que essas pessoas leram muitos dos clássicos. Né? Talvez hoje o indivíduo, muitos não estão habituados, mas comece com aquilo como tu disseste, com aquilo que gosta, né, Lu? Que assim, para que você tenha tranquilidade, não pegue uma obra pesada no início, porque você vai gerar uma resistência e não vai adiante, vai se tornar um refratário das obras. E uma frustração também. E uma frustração, né? Porque muitos delas, eu tenho uma obra que eu comprei, e um querido amigo que uma hora eu quero trazer aqui, e uma vez eu disse para ele que encontrei essa obra, que chama-se O Homem Medíocre, de José Ingenieros, um ítalo argentino. É um clássico e é uma obra extremamente complexa. Você tem que ler cada página com muita atenção, senão você não vai entender. Né? Então, por que você precisa de uma base de leitura? E uma coisa que nós conversávamos aqui, para ler um texto desse e você pegar e ver uma figura que viveu parte da história, de um período, como tu citaste, né, onde o totalitarismo ganhou forma. Né? Muitos dizem, inclusive quem cunhou essa frase foi o Mussolini, totalitarismo, aquela história, né? Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo né? Não está bem literal assim, mas você compreende que esses indivíduos lutaram pela liberdade, tanto que está ali. E sem liberdade, como está ali, não tem prosperidade. Né? Nós estamos falando sempre aqui, se houver a castração da liberdade, e nós vimos isso durante um período onde foram usadas como figuras, como a tal proteção da sua vida, em nome da proteção da sua saúde, você abre mão e entrega para nós, Estado, a responsabilidade de dotar de subsídios, né, de elementos, de insumos, de produtos. E de direitos que estão na Constituição dos Direitos Humanos Universais. E aí, como que a gente vai acreditar em organismos que a vida inteira desfraudaram esses direitos humanos para toda a humanidade, defendiam e agora silenciam? Isso, para mim, é o que foi da pandemia mais chocante. Que os direitos universais dos seres humanos foram
extremamente aviltados nessa manobra toda. Eu não sei como conseguiram, inclusive. Tem horas que eu olho para trás, para esses 2 anos, e penso assim, como que conseguiram? É uma coisa muito, muito, muito que a gente deve pensar, muito forte, que mudou coisas elementares da nossa sociedade, como trabalhar para sobreviver. Tangenciou a nossa sobrevivência. Pessoas de baixa renda foram as mais afetadas. E isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Porque não é no conforto da nossa casa, sentado no nosso sofá, olhando televisão, que a gente vai ser um ser humano íntegro se a nossa geladeira está cheia. Enquanto pessoas que têm uma vida muito mais sofrida, que precisa trabalhar o dia inteiro para ter o que comer à noite, estavam proibidas de trabalhar. Então, eu não admito uma coisa dessas acontecendo. E durante a pandemia, eu fiz parte de alguns movimentos de socorro a essas pessoas aqui de Santa Maria, que tinha movimentos que estavam vendo essas pessoas, a carência delas e a necessidade delas, porque elas estavam proibidas de trabalhar. Foi retirado o seu mísero pão. E aí, como fica essa situação? Então, é uma coisa que a gente tem que estar de olhos abertos. Essas coisas já foram vislumbradas, já foram vistas, e parece que nós temos uma dificuldade imensa, né, de acreditar que está acontecendo. De acreditar que isso vai acontecer consigo, né, que isso não é distante, muito pelo contrário, isso não é a ilha da fantasia. Todos aqueles que assim julgaram foram sucumbidos. Né? Nós temos vários exemplos, você não precisa ir tão longe para verificar o grau de dificuldade que você pode estar submetendo aos outros por justamente não conseguir entender e muito menos ainda compreender a realidade. Queres colocar aqui antes de para encerrar o Liberdade e Prosperidade, né? Liberdade é prosperidade. Eu gostaria de dar o spoiler de um trecho que eu amei, que é um resumo assim do pensamento da Ayn Rand, que diz o seguinte: os heróis da ficção de Rand refletem os ideais morais de sua criadora. São individualistas, confiando em seus próprios valores, julgamentos e esforços. Não esperam nada de graça dos outros e não reconhecem o direito de ninguém tirar as suas coisas. Têm total noção do seu próprio valor moral, bem como do valor dos que genuinamente conquistaram respeito. Desprezam parasitas. São inteligentes, racionais, criativos, visionários, decididos e confiantes, orgulhando-se da sua integridade, conquistas e realizações. Os antagonistas do romance de Rand não vivem pela razão. São saqueadores que usam a força ou o poder governamental para explorar os pensadores criativos, parasitas que se alimentam dos realizadores, medíocres que não pensam por conta própria, conformistas que não querem ser incomodados, manipuladores que querem convencer os outros a entenderem seus desejos, ou aqueles que simplesmente odeiam os outros por seu sucesso. Eu achei assim bárbaro. E fazendo um gancho desse trecho que a Luciana tão bem colocou, o Flávio Gordon trabalha com o agente dessa corrupção toda, né? E esse agente, ele surge principalmente na segunda metade do século XX, através de um grupo de pessoas que entendem que a argumentação racional para explicar um modo de vida que talvez fosse melhor do que o da democracia, da liberdade, não é? Fosse inferior a uma outra concepção de vida que seria mostrada. Ele fala desses agentes da corrupção, de que ele trata nesse livro. Ele diz que não são os políticos, não é? Não são os empresários, mas são
os intelectuais, não é? Aqueles que se arrogam no direito de dizer para os outros como é melhor a vida, como ela deve ser vivida, né? Então, a corrupção da inteligência, ela surge de um meio que é, na maioria das vezes, acadêmico e que se espraia, que se espalha para os demais setores da vida humana, principalmente no jornalismo, não é? E que fazem esse movimento de sugar a energia criativa de outras pessoas, no sentido de mostrar uma face do mundo que não deixa de ser realidade, mas que ela representa isso de uma maneira antes hegemônica, não é? Porque ela não é mais hegemonia por conta de uma série de movimentos da própria população que não aceita, não se submete a viver sob o regime do medo. E aí a espiral do silêncio, que é outro termo muito comum utilizado na sociedade, ou seja, aquele movimento que faz com que as pessoas se calem frente a movimentos perversos, vamos dizer assim, né? É que se torna mais evidente, e aí começa uma onda que vem ao encontro daquilo que nós falávamos na semana passada do fato social, né? Ou seja, o movimento que gera o novo, que gera uma perspectiva que, em última instância, ela é alvissareira, à medida em que o mundo espiritual ele se sobrepõe ao mundo material. Não é? Então cai por terra aquela visão de um filósofo chamado Nietzsche que quis destruir Deus. Por um tempo ele tentou destruir Deus. Depois um outro pós-moderno, que é vinculado a uma tradição científica, que dizia que queria destruir o homem, como era Michel Foucault. Não é? Ou seja, esses movimentos de destruição de Deus, de destruição do homem, acabam perdendo a sua potência à medida em que esse novo, que não é tão novo assim, mas sim o resgate dessas raízes do pensamento humano, e que são tradicionais porque elas deram certo nessa sociedade humana, não é? Ou seja, nós lemos Aristóteles ainda em 2022 porque ele, de certa forma, capta alguns elementos da natureza humana que nos explicam da onde nós saímos, quem nós somos, para onde vamos, não é? Ou seja, todo aquele trabalho intelectual da Idade Média que de maneira perversa é colocada como era das trevas, mas que de fato não era. Se você vai nos documentos, você vai ver que as tão malfadadas inquisições durante séculos não passaram mais do que uma centena de inquisições comprovadamente registradas, não é? Dentro do próprio Vaticano. Mas um movimento iluminista, positivo, que deturpa a ciência e afasta Deus da ciência, em troca de uma manifestação técnica e de distanciamento do homem de Deus, não é? Para o homem-máquina, não é? É que traz a sociedade a esse mundo degradado de hoje. E esse movimento complexo, que se torna uma característica muito comum, e ela é alvissareira à medida em que o próprio Flávio Gordon, esse livro de 2017, ele capta com uma nitidez a ponto de eu afirmar aqui que é um clássico do pensamento político brasileiro, quiçá mundial, não é? Porque existem outros autores que um dia eu vou me dedicar mais a esse pensamento intelectual. O Carlos Flávio acabou de falar de Thomas Sowell, Os Intelectuais e a Sociedade, um trabalho fabuloso que ele mostra isso, né? Outro livro interessante de um jornalista francês chamado do Terrorismo Intelectual, não é? Ou como era o cotidiano acadêmico de um professor bastante famoso na França, né? Nos anos 50 e 60, não é? Que mostra que quem não se adequasse àquele poder totalitário do mundo acadêmico, ele era automaticamente excluído. E aí você tem um debate de um sociólogo que, para mim, é um dos grandes personalidades do século XX, que é o Raimundo Aron, entrava em debates denunciando essa hegemonia nefasta, né, totalitária, que era empreendido por esse filósofo francês, não é, que apoiou o Maio de 68,
uma série de prerrogativas, não é? Que acabam transformando esse mundo como ele é hoje, degradado, fomentando a falta de esperança nas pessoas, adoecendo as pessoas, fomentando o medo nessas pessoas. Não é? Então, se existe algum movimento que seja genuíno das pessoas que vivem as ciências sociais, as ciências humanas, é fazer essa denúncia grave, né, de destruição da sociedade ocidental. Não é? E Raymond Aron fez isso de uma maneira brilhante e corajosa, né? Porque fazer isso hoje é fácil. Não é? Na época... Aí, nos anos 50, 60, século XX, aí tinha que... Né? Só para concluir, é como aquela história, né? Pode, por favor. Fácil é dirigir a Ferrari do Collor, mas difícil é usar o óculos do Cerveró. É mais ou menos como isso, assim, né? A gente vai fazer um intervalo e já volta. É VaptVupt. Imembuí FM, com você fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade. Imembuí FM 101.9, a rádio da gente daqui há 80 anos. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com Taos, o seu novo SUVW. T-Cross, vencedora do maior comparativo da revista 4 Rodas. E conheça o Nivus, único SUV com o P do mercado. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Malandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Coligação PLPP e Republicanos. Lula mente. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. A gente nem sabia, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Lula mente. Eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu tinha uma garruchinha 22. Lula mente. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Nesse segundo turno, quando Lula abrir a boca, vai mentir para enganar você. Cirila, do esporte, do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação, valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colegiofatima.com.br. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo.
Do Santa Lúcia sempre fui fiel, moda a cidade sempre para o lar. DSL pode comparar. Paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tenho desconto quando baixo o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias 3000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287 km 215. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Imembuí FM, só jornalismo. 20h15. 20h16, 20h16. Nossas raízes. Deixa eu ver aqui, nossas raízes, quase que está na hora, vocês viram aí, né? Nossas raízes, com a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. A Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do Calçadão. Também conosco a Universidade Franciscana. Saúde protege a saúde do trabalhador. Cis Limpa, o e-commerce de Santa Maria para o Brasil. Brita Pinhal, Colégio Fátima, 70 anos, matrículas abertas para 2023. Pampeiro, o novo Volks da sua vida. E Clube Muito Mais Ângelos Oeste, aqui na programação. Olha, matrículas para 2023 abertas para alunos novos. Faça parte desta história no Colégio Fátima. Nossas Raízes está trazendo hoje aqui o tema de um novo quadro, o quadro Spoiler. Vai ter uma certa regularidade, né, para debater livros, debater obras sugeridas, né, e no debate aqui, juntamente com a engenheira Luciana Paola Camilotti, o médico veterinário Carlos Flávio Barbosa e o sociólogo Rodrigo Silva Jardim. O Renato Oliveira nos alcançou aqui os números da Loteria Federal. Hoje correu mais tarde, não, correu no horário de sempre da Loteria Federal. A informação da loteria sempre sai lá no Tá Na Hora, mas quando tem a Federal na quarta-feira sai mais tarde. Então vamos lá, no quinto prêmio, 8.439, 8439 no quinto prêmio. No quarto prêmio, 2.462, 2462. No terceiro prêmio, 8.281, 8281. No segundo prêmio, 6.127, meia dúzia, 127. E no primeiro prêmio, 0.226, 0.226. Loteria Federal, extração das 20 horas. Agora são 20 horas com 18 minutos. Continuando, tinha parado a palavra ali com o Rodrigo, precisei chamar o intervalo, estava excelente, não quis interromper a sua argumentação, estava muito valiosa ali, né? Ele capturou a mediana dos debates e trouxe de forma muito singular, muito contributiva, viu, Rodrigo? Excelente, muito bom mesmo. Engenheira, conduza, por favor, a continuidade, então. Nós estamos aqui. Ele trouxe o livro, Ele trouxe. Que estava falando exatamente no tema que ele já estava abordando, né? Já estava trazendo esse assunto. Já estava entrando nesse assunto. Da corrupção, né? Desse senso. Corrupção da inteligência. Endêmico, como já se disse antes. Endêmico. Né? Endêmico. Eu tive a oportunidade agora e ontem reassisti, falando no Flávio Góes. Acho que o seu microfone está desligado. Agora sim. Agora sim? Obrigado, Lange. Obrigado, Lange. Ontem ainda assisti da Gazeta do Povo a presença do Flávio Gordon, que ele faz parte de um debate com a Cristina Gremel, que tem se destacado. O autor do livro aqui Isso, o autor do livro. Sabe qual era a discussão? Estava mais ainda a Karina Michelin
e a professora Paula Marisa, que é uma paulista que mora em Canoas, eles estavam discutindo mentira versus verdade. Justamente dentro do quadro atual que nós vivemos, né? Que é aquela história, né? Hoje, as pessoas estão vivendo isso que foi falado aqui sobre 1984, onde tudo é modificado. Sim. Onde guerra é paz, né? Então, tudo começa nesse sentido, nessa nova língua, nesse duplo pensar. A verdade. Então, muito interessante. Se vocês puderem assistir, assistam. É 1 hora e pouco de programa, mas é bastante ilustrativo. São trazidas essas temáticas, são trazidos momentos para contextualização. Está onde? No YouTube? Está no YouTube, né? Gazeta do Povo. Opinião, parece que é Opinião o título todas as segundas-feiras, mas você pega, né? Hoje fica na memória. É interessante fazer um paralelo. A Gazeta do Povo, que é um jornal o mais tradicional do estado do Paraná, ele, de uns anos para cá, ele teve uma mudança muito importante do seu ponto de vista do seu quadro editorial, da maneira como aborda as coisas relacionadas ao país e ao mundo, não é? De uma maneira muito importante, à medida em que se desgarrou dessa mídia convencional e a forma como se colocam as notícias, não é? Com debates bastante proveitosos, não é? Então, para quem tiver interesse, não é? Vejam a Gazeta do Povo do Paraná, que traz um excelente conteúdo jornalístico, raras vezes visto na imprensa tradicional brasileira. A Revista Oeste também, né, fazendo seus podcasts, está excelente, trazendo algumas figuras de destaque que apresentam uma abordagem, né, sobre o cotidiano, mas também faz esse link, André, que nós conversamos aqui, entre o passado e o presente. Incrível, né? Nós não conseguimos nos separar e muitas vezes nós reproduzimos, aqui nós falamos até no bloco anterior, reproduzimos as coisas esquecendo tudo que pode novamente representar. E essa questão do Flávio Gordon, esta obra que às vezes nós notamos que cria uma dificuldade muito grande, o Rodrigo estava lendo, Luciana, e eu me lembrei de um presente que eu tive de um professor, que foi meu colega como conselheiro titular do CRMV, na gestão 2002-2005. Ele tinha mais de 3 mil obras no seu acervo, e ele disse, tu que gosta, guri, né? Me deu 3 presentes. Um deles chama-se A Face Oculta, da Universidade de Vladimir Kurganov. É muito interessante. O Rodrigo estava fazendo aqui, né, uma síntese, uma leitura e uma releitura sobre a proposta do Flávio Gordon em Corrupção da Inteligência. Tu lê e tu começa, Luciana, a tua mente vai lembrando de episódios daquilo que tu vivenciou dentro da academia, daquilo que você conhece por intermédio dos seus amigos, né, colegas que estão lá dentro, e de leituras que você faz e da realidade que ela se apresenta. Então, é muito interessante essas obras porque ele vai te situando, porque às vezes você tem dificuldade de compreender o que o Flávio faz, né, que a Ayn Rand fez, né, que vivenciou esses períodos, que alertou o mundo. Tanto que uma obra que você diz que liberdade é prosperidade, mais uma vez nós estamos falando de algo real, concreto. Não são apenas obras, não são só citações de obras, alguns spoilers, mas é chamar a atenção para aquilo que há de concreto. Esse é uma tentativa de fazê-lo, é uma provocação que nós estamos fazendo com o nosso ouvinte, porque o que acontece? Hoje você tem aqui não apenas o período do microfone, 1 hora, 1 hora e meia, mas fica gravado ali, né? Você pode acessá-lo, ver, rever, refletir, criticar, sem problema nenhum. Mas a nossa obrigação aqui não é fazer apenas um trabalho de entretenimento, de diálogo, de resgate apenas, mas de provocação para que toda essa cultura, essa tradição, ela seja preservada, valorizada, porque esse é o nosso farol. Perfeito. Exatamente, tem questões que podem ser colocadas nesse contexto prático. Por exemplo, está gravado, mas é neste programa, né? Sim. A rádio não adota em toda a sua programação essa visibilidade, né, pela internet. Ela ainda tem programas que ela continua, como está na hora, por exemplo, tradicional. Continua só nas ondas do rádio, como se diz, né? Sem a repetição. Falou, ficou. Sim. Só se alguém, como o Marcos Delgado pediu aqui, uma gravação da entrevista que ele deu
prefeito de arquivo dele peça para a emissora para que vá lá e extraia a gravação. Ela não está disponibilizada para avaliação, para crítica e tudo mais. Então, eu já tive a oportunidade de solicitar a Rádio Imbuí quando era lá no centro, né, porque houve uma manifestação de uma ouvinte que me vinculou a algo e fez uma manifestação no ar. Tomando conhecimento por um amigo, eu fui até a rádio. Consegui o contato, consegui a liberação, tive acesso, né, à fala, à gravação, e aí eu pude ocupar o espaço. O que aconteceu? No ato que eu estava manifestando a minha opinião a respeito daquele episódio, esta pessoa entrou no ar e pediu desculpas no ar porque havia me confundido com outra pessoa. Olha a importância, como tu disseste, assim, ó, do veículo também ter esse cuidado de ter esse material, esse acervo. Eu coloquei isso para poder dar essa... que vem também numa questão da análise crítica, que você está dizendo, por exemplo, da inteligência e do poder, porque a imprensa é, historicamente no Brasil, uma fonte de poder. O Rodrigo citou agora há pouco ali o jornalismo, ele citou, né? Ou jornalista também, no caso, né? O jovem que sai da faculdade, ele sai ufanista, sai, né, o peito estufado de detentor da verdade, da cobertura. E eu acho que ele está certo, já abordei isso numa outra oportunidade. Já tive um problema até com um jovem uma vez que ele disse assim, vocês jovens querem mudar o mundo. E ele se revoltou. Como assim tu vai desconstruir a minha esperança, a minha convicção de que eu posso mudar o mundo? Aí, a partir daí, eu sempre cuidei. Então, o jovem jornalista que vem com o detentor da verdade, ele vai encontrar um primeiro problema. Ele vai trabalhar não pelas suas convicções de jornalista, de produção da verdade dos fatos. Ele vai trabalhar primeiramente para uma empresa de comunicação. Que, sendo uma empresa de comunicação, ela visa um resultado. Seja financeiro, seja político, seja ideológico, mas ela visa um resultado sendo uma empresa de comunicação, que contrata o jornalista para laborar o seu trabalho. Isso também a gente precisa compreender isso. Porque aí a gente vai compreender o mecanismo dos grandes meios de comunicação, que são os produtores de verdades. Porque quando Getúlio Vargas precisava estabelecer um sistema, ele chamou Samuel Weiner, né, para enfrentar o Assis Chateaubriand, para dizer, o que você precisa para botar um jornal para nós enfrentar esse Chateaubriand? Eu preciso de rotativas. Na época você precisava de rotativas, não se precisava de mentes, precisava de máquina para imprimir. Hoje não precisa mais de máquina para imprimir. Hoje tem um novo mecanismo que faz funcionar essa difusão do sistema que se chama internet. E aí que eu queria chegar nessa questão, né? É verdade. Fantástico. Isso aí. A inteligência, fala um pouquinho mais, por exemplo, assim, ó, o pessoal fica sempre pensando que vocês leem e vocês estão num patamar superior ao nosso. Não. Eu acho que é muito importante desconstruir isso, né? Não, de fato não existe patamar, assim, né? Eu acho que quando você começa a adquirir um pensamento e pensar com a sua cabeça, e aí existe um caminho de certa forma doloroso, mas também prazeroso de você se distanciar das ideologias, né? Você precisa ler ambos os lados, né? É como quando eu ministrava minhas aulas nas faculdades, enfim, eu chegava no primeiro dia de aula e dizia, olha, a sociologia vai ser aqui assim, a gente vai estudar um pouco do Grêmio e do Inter. Porque eu não posso chegar aqui e dar aula só de Grêmio para vocês, porque vai terminar o semestre, vocês vão virar todos gremistas. E aí vai ficar muito chato, porque daí todo mundo vai pensar igual. E toda unanimidade, como já diria o gênio, toda unanimidade é burra, né? Então, você estava falando do jovem que sai da faculdade, né? Eu estava me lembrando de um jornalista chamado P.J. O'Rourke, que ele diz o seguinte... Antes de você fazer a revolução, aprenda a arrumar sua própria cama, né? Boa. Então, gostei. Então o P.J. O'Rourke, ele é um cara que, em uma frase bastante jocosa, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares, né? Sério. Como o nosso grande Nelson Rodrigues também dizia, né? Envelheçam, né? Porque envelhecer é observar a vida de uma forma muito mais contundente do que simplesmente passar por ela sem arrumar a própria cama, né? Não foi ele também pagar um boleto, né? Não foi ele também que falou muito confundida, não é mal confundida, tudo mal interpretada, a do que o brasileiro tem o
espírito do cachorrinho de rua, como é que Síndrome do vira-lata. Síndrome de vira-lata. Foi que cunhou. Muito mal interpretada, né? Todo mundo, tá nos chamando de cachorro. Não. Não, é que o brasileiro ele se espanta muito com o diferente, com a performance, né? E às vezes, ou muitas das vezes, existe uma performance, mas não existe conteúdo, né? Então o brasileiro é muito um pouco assim, né? O doutor, o fulano, né? Ou seja, eu de maneira jocosa, eu chamo todo mundo de doutor, né? Até a senhora lá que doutora, como é que está, né? Porque isso não quer dizer nada. Sim. E hoje em dia, o conhecimento ele assume uma condição tão paradoxal que as pessoas que têm o maior número de titulação, na grande maioria, como ficam circundando dentro de um objeto de estudo muito pequeno, a tendência é de perder a amplitude de uma realidade concreta, né? Ou seja, quantas vezes o sujeito, eu estou na minha tese de doutorado, eu não sei nada que está acontecendo no país, eu não sei, eu não sei nem quem eu vou votar aí, me dá uns candidatos aí que eu estou aqui na minha tese. Pois é, eu tive que fazer uma defesa. Então é isso, né? Então é aquela coisa paradoxal, né? Tipo, vamos, né? Porque o conhecimento agora daquela ideia do positivismo, do iluminismo, né? Ou seja, que você acha que está fazendo ciência e está produzindo técnica ou meros chavões, né? Dentro de uma compreensão de mundo que é muito maior do que simplesmente destilar chavões a esmo, né? Para explicar uma realidade que ela está sendo adulterada há muito tempo, né? Desde do 1984 ali, né? Ou seja, você tem adulteração. Isso conflui porque nós abrimos ali a conversa, podem contribuir, de que não se está num patamar elevado porque se lê mais, né? O biógrafo, quando vai fazer a biografia, ele vai no lugar, ele tem que descer, se é o caso de patamar, ele precisa ir lá visitar, envolver-se com o biografado, né? Na área da engenharia, às vezes eu me deparo com alguns desafios, alguns problemas, né? De fazer uma defesa que tange as áreas humanas. E eu tive que fazer uma defesa de uma empresa que estava sendo autuada por um erro que é previsível no ser humano, né? Então, na psicologia do trabalho, a gente tem vários autores que comprovam que o erro humano existe, né? Então, no apontamento dos documentos haviam erros e todo esse acervo da empresa, um acervo de 15 anos, tinha sido analisado e tinham encontrado vários erros. Só que eu tive que estudar esse assunto para conseguir montar uma defesa, porque nos meus olhos, acostumada no dia a dia das empresas, aquilo me pareceu uma coisa natural e esperada dentro de um processo de anotação, né, de coisas do dia a dia. Mas para a pessoa que fez aquela autuação, era como se fosse proposital esse erro, e não é. Então, eu acabei estudando uma parte de um livro que se chama Os Generalistas Vendem num Mundo de Especialistas. E eu não consegui ler todo, porque eu tive que pensar, porque ele era citado dentro de outras obras que falavam exatamente de que muitas vezes tu é especialista num tema e tu desconhece o todo. Tu desconhece tanta coisa que tem no dia a dia, por exemplo, de uma empresa, que tu faz um julgamento errado baseado apenas naquele teu conhecimento restrito. Perfeito. E então eu tive que ir estudar o que tinha acontecido naquele processo onde há um ser humano envolvido, e no caso eram 15 anos, eram vários funcionários fazendo vários tipos de erros semelhantes, que comprova o erro humano e comprova as estatísticas, que dentro de processos tu pode ter processo com 2% de erro, com 0,5% de erro, com 8% de erro, dependendo do tipo de processo que está sendo analisado. E isso é esperado. Então, no simples julgamento de que aquilo era um erro e que deveria ser penalizado,
eu tive que estudar, porque para os meus olhos eu entendi imediatamente que aquilo era uma coisa natural do ser humano. Não era uma coisa provocada pela empresa e muito menos displicência dos funcionários. Muito bem, eu disse que é muito atual porque a Volkswagen, dentro desse plano do Acelera Volkswagen, está empenhando também fortes recursos, disponibilizando recursos para conhecimento dentro dos seus quadros, né? Para o que eles chamam aqui de diversidade. É preciso pensar além daquela especialização ou especialidade, né? Especialização, sair né? um pouco que eles do têm nosso... para poderem achar um conjunto que chegue Não é o debate aqui hoje, mas a gente pode pensar que daqui a pouco, mais uma vez, nós entramos em algo programado, né? Encaminhar o indivíduo para um campo de uma especialização, aonde ele acaba tendo um ambiente circunscrito, limitado, né? Ele acaba anulando-se, colocando-se marginalmente à sociedade. Sim, sim. Quer ver um exemplo agora? Esse é o objetivo, perfeito. Quer ver um exemplo do que é a corrupção da inteligência? Nos anos 90, tinha uma disciplina chamada epistemologia, onde se falava de como é que surge o conhecimento, né? Do ponto de vista filosófico, enfim. E aí eu aprendi, lendo os autores, que o conhecimento científico ele é uma construção. E numa determinada disciplina, houve uma fala assim, não, porque o conhecimento tradicional ele tem que ser destruído, porque, enfim, a escola pós-moderna ela quer evoluir no sentido de que não surgir de bases já construídas. Então, a sociologia tradicional ela tem que ser destruída. E eu, na minha santa ingenuidade, cometendo um ato de sincericídio violento, né, levanto a mão e pergunto, mas professor, se o conhecimento científico que eu aprendi na epistemologia é construído, como é que eu vou destruir a sociologia tradicional? Isso aí. E aí peguei exame. Tive que estudar a sociologia pós-moderna como nunca. Não é? Então, veja como são os caminhos, né? Então, isso aí foi a primeira reação de espanto. Né? Então, são condições que você leva a um caminho, como o próprio livro do Flávio Gordon coloca, que é o momento Conde Stat, que ele tira de um... aí que vem as referências paralelas. Às vezes o livro ele traz referências paralelas que vão te levar para outro ambiente, né? Que é um livro do Arthur Koestler chamado O Zero e o Infinito, que conta a história de um personagem que foi era um alto dirigente político de um determinado país, que ele ficou preso e foi torturado várias vezes, e que chegou um momento em que ele inverte a lógica de entendimento da vida de uma maneira quase que instantânea e misteriosa. Ou seja, peraí um pouquinho, tudo que eu fiz até agora foi uma forma pré-programada em que eu me inseri nela sem saber o que estava acontecendo. Né? Então cai a chave e aí o sujeito reseta e começa uma nova perspectiva, né? Que é isso que faz com que as pessoas abram a sua mente para outras formas de entendimento dessa sociedade, né? Que foi aqui que eu aprendi com o grande Flávio Gordon, né? Ou seja, cai a chave e o sujeito desperta, né? Para uma outra realidade, para a realidade mesmo, né? Não aquela realidade que lhe ensinam a acreditar. Ele corta os barbantes, né? Sim. Falou na epistemologia, eu lembrei é um livro muito pesado porque é muito grande, né? 640 páginas, eu acho, do Thomas Mann, A Montanha Mágica. Tem um debate lá no meio do livro, lá com o Settembrini e o Nafta, sobre essa questão do conhecimento, né? E eles se digladiam, inclusive, em questões ideológicas. Né? A gente fica pensando que ele está defendendo um regime quando sonha com o voo das pombas e dos pássaros e das praças, mas na verdade ele está se opondo aos regimes totalitários, que é a grande característica marcante da obra dele, né? Sim. A denúncia dos regimes totalitários. A denúncia dos regimes totalitários. E de volta no tema da liberdade. Claro. Exato. Que é o grande vigor que dá ali para os espectadores, os dois jovens espectadores ouvindo com atenção, se emocionam exatamente nessa questão de liberdade, que leva a pomba que voa, busca o seu...
Nós temos que encaminhar para o encerramento aí, 20:39. Sim. Ainda tem aqui a questão, a gente... a idolatria do mundo moderno, estatismo. A gente vai hoje sortear, né, esses livros para as 3 pessoas que ligarem para cá. Muito bem. Então, André, pode dar o telefone da rádio para os nossos ouvintes e está no ar, então, esses brindes, que é um oferecimento da nossa querida Marta Segato, que nos concedeu esses exemplares Estatismo, do idolatria do mundo Estatismo do Stephen McDowell. Tá? Muito bom, eu li esse livro, é fácil de ler, fácil de entender, é um livro pequeno, mas de grande sabedoria. O autor, ele é cofundador da Fundação Providence e presidente da Universidade Bíblica Universal e treinou pessoas de 100 países para aplicar a verdade bíblica em todas as esferas da vida. Ele começa com esta colocação aqui na contracapa, dizendo: muitos cristãos têm dado a César o controle de suas vidas, ou pelo menos parte de suas vidas, pensando que o governo ou líderes devem controlá-los ou prover-lhes. Não devemos dar a César nossa liberdade, nossa determinação, nossa provisão ou cuidado. E ele consegue, dentro desse livro, que tem poucas páginas, fazer uma profunda reflexão, tá? São só 53 páginas, de por que o que a gente estava falando é verdade, que liberdade é prosperidade. O ser humano, ele nasceu livre, a nossa natureza é livre, por isso que a gente clama por liberdade. Quando a gente sente que algo está nos tolhendo nossa liberdade, nós nos sentimos oprimidos. Então, não é por nada que se chama opressão. Então, quando a gente está sendo oprimido, nossos direitos estão sendo retirados. A nossa felicidade está sendo abalada. E a nossa felicidade é fazer aquilo que a gente gosta e, na nossa essência, procurar a paz e o equilíbrio. Quando isso não ocorre, o resultado ele é imediato, ele é sensível. A gente não precisa ser um grande conhecedor de todos os assuntos para saber se nós estamos felizes ou não. Aonde retira-se a liberdade, nós temos o caos. Não existe nenhum lugar do mundo que a felicidade coabitou com a opressão. Aonde entra a opressão, a liberdade, a criatividade, o empreendedorismo sai pela porta. Sim. E as pessoas deixam de se sentir úteis, produtivas e felizes. E nós, nesse momento da nossa sociedade, que a gente procura resgatar nossas raízes, esse livro aqui, a gente fecha ele essa noite, né, com essa proposta que, de novo, né, Carlos Flávio e Rodrigo, voltamos a Jesus. Tá, voltamos a Jesus. O cara que mudou, né, o mundo com a sua humildade, com a sua simplicidade, né, com a mensagem poderosa, a palavra certa. E que está sob o risco a sua remoção agora com a criação da figura de uma chamada religião universal. E é uma das figuras que terá que ser apagada. Então, e não só ele, como as outras religiões também. Né? Mas a gente sabe que algumas prevalecerão, sua metodologia, né? Só que agora disfarçada. Importante. Então, pessoal que está nos ouvindo, quem ligar aqui para a Rádio Imembuí, serão anotados os 3 primeiros nomes e vocês poderão vir buscar a hora que quiserem amanhã. E estarão aqui disponibilizados, né, à disposição de vocês, esses 3 exemplares do Stephen McDowell. Muito boa leitura. E o Cássio Kurs, em Pelotas, no bairro Fragata, na escuta aí. Obrigado, Cássio Kurs. Obrigada. Um abraço aí. Eu gostaria de mandar um abraço, né, e fazer um convite para uma das pessoas participar conosco aqui. Eu tive conhecimento
partir de uma amiga, de uma colega, de uma pessoa que também é uma mulher, é uma lutadora, é uma pessoa dedicada ao agronegócio, que é a doutora Silmara Baruf, moradora de Erechim, atende propriedades em Santa Maria, então é mais um expoente feminino, né? E ela está convidada aqui, e agradecemos também, porque fiquei sabendo que ela é cativa ouvinte do programa Nossas Raízes. Ótimo, muito bom, muito obrigado. Obrigada. Antônio e Renato Seideles-Fein também aqui, a Lisete mandando gratidão, Luciana Paola Camilotti, minha amiga, olha aí, tá aí. Beijo para o seu Ildefonso lá de Alagoas. Maceió, tá lá, né? Maceió, maravilha, Parabéns. seu Ildefonso. Tá bom, temos nomes suficientes aqui. A Lande apontou lá já as ligações, estou vendo ela atender o telefone lá, né? E a gente registra depois. E tem também o pessoal aqui vou sortear entre os que participaram também aqui, o Ildefonso. Primeiro livro já foi doado, agora faltam mais 2. A Lande anotou aí, né? Já anotou aí os nomes? Quer falar aí, Lande, no microfone? Não? Não quer falar no microfone? Então tá bem. Se você alcançar aqui, a gente já registra agora os nomes aqui, já deixamos registrado para os nossos ouvintes que estão na sintonia da programação. Nós estamos encerrando. Ótimo, hein? Muito bom. Nossa, e buscar fôlego aí para dar compreensão das questões que vocês trouxeram aí. Eu nem espichei o teu assunto. Entrou com um aí que eu vou ter que contar, né? Isso aí é para abrir um... Ficar até as 4 da manhã aqui. 4 da manhã. Céu, ele veio me dizer que o Universal vai apagar o personagem, o protagonista dessa história toda aí. É só ver a questão do Cazaquistão. Procura o Cazaquistão. Nós vamos entrar. Tu tá louco. Já imaginou? Eu fiquei quieto, fiz de conta. Ficou pálido assim. Eu fiquei quieto. Eu não vou Mas entrar de nessa ficar, aí. Vou abrir, né? Eu digo, vou abrir esse assunto. Eu não vou levantar isso. As meninas foram para a final do vôlei, eu não vou levantar esse assunto, né? Já temos 2 nomes. Diga, por favor, aí. Leonel Moreira Rodrigues, o primeiro que ligou. Aí, Leonel, um abraço. Leonel, aí. Parabéns. E o Hildo Fux. O Hildo, Coronel Hildo Fux, olha aí, ó. Já temos. Ainda tem mais um. Ainda tem mais valeu. um. Quem ligar ainda terá o livro. Certo. Então nós estamos Ok. encerrando, tem um intervalo, depois a gente volta com o quadro falando sobre tecnologia e também conhecimento com a Rádio Câmara.